Então, galera, voltando então sobre o nosso assunto, fascismo, hoje nós vamos dar uma olhada como é que foi o governo do Mussolini, Benigno Mussolini, as ações e as atitudes tomadas por ele durante o seu governo de 1922 a 1945. Mas antes disso, vamos dar uma olhada então qual é a origem, afinal de contas, dessa palavra fascismo. Então ela vem da origem romana, que significa fatio, ou feixe, na antiga Roma. Ela era uma vara composta por várias varas de madeira, amarrada por um feixe de bronze, sustentado por um machado, às vezes de bronze ou de ferro. Então ele é usado em rituais militares, em rituais jurídicos, em rituais religiosos. E normalmente eles eram usados pelos guarda-costas dos magistrados. O que acontecia? Então, nos dias que os magistrados eles iam para a rua fazer algum serviço, alguma coisa nas vielas de Roma, então vinham esses guarda-costas e passavam com esses machados, simbolizando que a magistratura estava vindo nessa rua. Pois bem, Mussolini, muito inteligente, ele pega esse símbolo romano, que foi um grande império em toda a Europa. A gente sabe muito bem o que foi o Império Romano no seu auge, né? Ele tomou conta de toda a Europa, uma parte da Ásia, uma parte da África, do continente africano. Então ele queria puxar esse símbolo romano para usar agora como um símbolo do seu novo partido, do fascismo. Então, para ele, o que representava esse fatio? Então, um machado, ele simboliza o Estado, para ele centralizado, o Estado centralizado, e em volta, os feixes de madeira representavam, então, a população italiana segurando o Estado. Então, se um feixe sozinho é fácil de quebrar, uma madeirinha ali, uma varinha fina é fácil de quebrar, mas várias juntas você não consegue quebrar. Então era essa a ideia que o Mussolini ele aplica para esse símbolo italiano, né? Para a revolução do fascismo. Pois bem, então Mussolini, como eu já falei, ele governou de 1922 a 1943, onde ele foi deposto pelos aliados em 43. Ele cria uma nova sociedade que ele governa ao norte da Itália de 43 a 45, onde ele é morto, assassinado por antifascismo. Ele e a esposa dele são mortos então em 1945, são fuzilados por esses antifascistas. Mas voltando então, vamos lá então. Como é que foi o governo do Benito Mussolini? Nós sabemos, já vimos isso na aula passada, que o totalitário é um governo totalitário. Então, é tudo para o Estado, nada contra o Estado. Então você não pode ser contra o Estado. Então o Estado está acima de tudo, lembram disso. O fascismo ele torna-se um partido único. Ele persegue seus inimigos. Ele não quer saber desse negócio, destrói tudo, mata todo mundo. Ele também faz o fim do legislativo, então ele fecha a Câmara de Vereadores, a Câmara de Deputados, melhor dizendo, de deputados, e o Senado. Então é ele acima de tudo, ele e o partido dele, o fascismo, que vão governar isso, vão mandar as leis, vão fazer as leis. Uma das ações que ele faz é o corporativismo. Então a gente já viu também isso na outra aula das características do fascismo. Então o corporativismo ele quer que a burguesia e o proletariado se unam, fiquem juntos. Ele não quer uma briga de classes de jeito nenhum. Lembrando que briga de classes é coisa do socialismo, é coisa do comunismo, onde ele quer patrão e empregado se bicando. Agora o Mussolini não, ele quer
todos juntos, para que todos trabalhem, para que o Estado cresça. Então, com isso, ele faz uma constituição, que ali a gente chama de a Carta do Trabalho, onde ele oficializa essa intenção dele do corporativismo lá na Itália, para que se una patrões e empregados em prol de uma única coisa, que é o Estado italiano. Pois bem, mais ações do nosso amigo Mussolini. Agora na economia. Lembrando que a economia italiana, até 1922, ela vem numa decadência brutal, ela vem de uma hiperinflação, ela vem de um final de uma Primeira Guerra Mundial. Então ela está com uma crise econômica muito grande, a população passando fome. Então agora ele vai investir em pontos importantes. O primeiro ponto que normalmente os grandes governantes têm feito há grande tempo já são obras públicas. Então Mussolini não é diferente. Ele cria obras públicas, ele começa ali a investir em infraestrutura do país, ele começa a fazer as hidrelétricas, as estradas. Então ele investe maciçamente o dinheiro nessas obras públicas para criar mais emprego para essa população que está em decadência ali, está com decadência econômica, melhor dizendo. Um outro ponto também que ele investe é na agricultura. Então ele busca o pão para essas famílias, para alimentar, né? Então a gente vai no trigo para sua família, para as famílias italianas. Então ele investe fortemente na agricultura e, consequentemente, a indústria também vem junto, lógico. Então ali começa toda aquela corrente econômica a funcionar. Então ele investe também maciçamente em duas áreas, principalmente em primeiro momento, que é a aeronáutica e a automobilística. Então são duas partes que ele investe bastante. E uma terceira área, que a gente tem que lembrar sempre, é na área bélica. Então ele ele movimenta muita indústria bélica, lembrando que o fascismo, uma das características dele é o militarismo. Então a gente não pode esquecer esse fator muito importante aí da economia, das ações econômicas do governo de Benito Mussolini. Uma outra coisa também, pelo outro lado, apesar do fascismo se achar acima de tudo, de todos e até da religião, nós temos ali na Itália uma classe econômica, a classe média católica, muito presente no povo italiano. E a Igreja Católica, ela tem um perengue com a Itália. Quando a Itália se unificou, se uniu, ela tomou muitas terras da Igreja Católica. Então a Igreja Católica está meio capenga com eles. O que eles fazem? Então o Mussolini, muito inteligente, se une à Igreja Católica fazendo o Tratado de Latrão. Não confundo, é Latrão, não ladrão, é Latrão, em 1929. Então desse Tratado de Latrão, ele vai lá, ele faz em que o catolicismo seja a religião oficial da Itália. Ele introduz o catolicismo nas escolas. Ele reconhece o casamento religioso com o mesmo valor do casamento civil. Então ele faz essa união com a Igreja Católica, com a população italiana católica, para fortalecer o seu governo. Então outra coisa que o governo de Benito Mussolini e o fascismo é muito forte é do expansionismo. Então ele quer aumentar suas terras italianas. Então uma das primeiras vítimas do expansionismo italiano é a Etiópia. Então é a antiga Arsenita. Então antigamente a Etiópia se chamava Arsenita.
Então a primeira cobaia, em 1935, Mussolini vai lá com as tropas italianas e abocanha a Etiópia. Mas para que fazer isso? O expansionismo tem que ter um forte militar, as suas forças armadas, né, elas têm que estar bem equipadas para que possam fazer isso. Então aí nós já estamos aí em 35, 36, o que acontece em 39? A Segunda Guerra Mundial, que isso a gente vai ver agora logo após aí o governo de Hitler, de nazismo, melhor dizendo, o nazismo vai ser a próxima aula. Então aqui a gente fica agora encerrando o governo de Benito Mussolini, lembrando então do fascismo, que é um sistema político totalitário, o Estado acima de todo mundo e ninguém pode ser contra. Beleza, meus amigos? Então ficamos por aí, até uma próxima. Aquele abraço.